Boa tarde a todos, graça e paz. Aqui é o pastor Santiago. Eu venho mais uma sexta-feira trazer no Momento Diário com Deus uma história de vida. Uma história de vida qual o Senhor tem preparado para cada sexta-feira de estarmos falando aqui. É uma história de vida real, a qual são escritas através de cartas de pessoas a qual vêm escrever para nós, pessoas que passaram muitas vezes como uma história sobre os nossos caminhos que nós ajudamos, pessoas que muitas vezes marcou uma história na nossa vida. E eu queria te convidar nesta tarde para vir marcar essa história na sua vida também, porque da mesma maneira esta pessoa, ela conta o testemunho dela para edificar a fé de muitas pessoas e falar daquilo que Deus fez. Você também pode contar a tua história. Você pode mandar esta história para mim. A gente pode vir compartilhar. O seu nome não será colocado. A gente vai publicar sim a história, mas o teu nome não vai ser publicado. Será um nome fictício. Eu fico aguardando você mandar no Momento Diário com Deus uma história de vida, a trazer a sua história. A história da vida real hoje, a qual vem nos trazer, é da senhora Madalena. E eu queria dizer neste Momento Diário com Deus: Oi, boa tarde, pastor Santiago. Eu sou a Madalena. Tenho 67 anos e hoje eu venho contar a minha história. Mas queria falar um pouco da minha história. Sou mãe, tenho 67 anos. Eu tenho, pastor Santiago, uma filha muito linda. Ela é casada já hoje. E pastor, eu tenho dois netinhos lindos. Dois netinhos muito lindos, a qual minha filha me deu. Uma avó muito feliz, uma avó muito contente e alegre de tudo que minha filha fez por mim e cada momento que minha filha esteve comigo, pastor Santiago. Mas a minha vida, ela teve momentos felizes, como também teve momentos tristes, momentos bons, como momentos difíceis, pastor Santiago. E hoje eu queria deixar a minha história, a qual eu queria falar com todos. Hoje sou avó. Sou muito feliz por ter os meus netos e a minha filha. Mas eu queria contar um pouco da minha história. Fui casada, pastor Santiago, durante 35 anos. Mas desses 35 anos, pastor Santiago, quando eu lembro, já dói no meu peito. Me entristece muito quando eu recordo de tudo, dessa história que eu estou passando, que eu estou te contando nesta tarde. Durante esses 35 anos, foi muito pouco os tempos de alegria que eu pude viver. Momentos de alegria, felicidade e principalmente paz. Isso era difícil encontrar. Era muito difícil encontrar esta paz. Eu, Madalena, tinha momento que eu estava desesperado. E eu não sabia mais o que fazer e de que maneira eu agir. E mais como eu pedir para Deus, orar, falar para o Senhor. Sabe por quê? Pastor Santiago, chegou momentos que a minha voz, ela não saía mais. A única coisa que saía sobre mim era lágrimas. Eu queria falar nesse momento da onde eu vim, aonde iniciou a minha história. Porque hoje vocês estão conhecendo a minha história, a história de Madalena. A minha vida começou em Minas Gerais, aonde tudo se iniciou.
Eu nasci ali, tive minha infância, brinquei como criança ali. E ali eu conheci o homem da minha vida, Pastor Santiago. Uma pessoa assim que me encantou, uma pessoa guerreira, trabalhador, provedor da casa. Sabe aquela história que muitas vezes a gente vê um conto de fada e a gente fala, mas isso é só em filme. Isso não pode vir a acontecer comigo. Ô, Pastor Santiago, essa era a nossa história no início. Parecia um filme, onde tudo dava certo, onde era um encanto, onde ele me tratava como uma princesa. E eu vinha tratar o meu marido Carlos como um príncipe. Ele foi o meu amigo, ele foi meu namorado, ele foi o meu marido. Aonde nós moramos durante muitos anos em uma cidade pequena. A gente morava numa cidade pequenininha em Minas Gerais, de poucos habitantes. E ali, por ser poucos habitantes, nós conhecíamos quase todas as pessoas ali, muitas pessoas a qual eram moradores daquela cidade eram nossos amigos. Conhecia a nossa vida, sabia quem nós éramos. E a gente sabia também quem eles eram. Então, para a gente crescer, conhecer, ter a nossa família, os pais, jamais pensaríamos que sairíamos dali. A nossa vida a gente enxergava como aquela cidade pequena de Minas Gerais, uma cidade simples, humilde, mas aonde muitas vezes a gente olhava e achava que tudo estava ali, que a gente vinha precisar. Tudo que nós precisaríamos estava ali. Então ali a gente começou a enxergar, crescer, a gente começou a crescer, enxergar que aquele namoro a qual nós tivemos, porque quando eu conheci Carlos, Pastor Santiago, eu tinha apenas 17 anos. Nós namoramos. Quando eu falo, eu fico até feliz. Ai, Pastor Santiago, eu vou ser sincero. Carlos sempre foi um homem muito trabalhador. E por ele ser um homem muito trabalhador, eu sempre olhava e falava assim, mesmo que meus pais estavam sobre a cidade, mesmo que meus pais, eu nasci, cresci, minha família, primas, primos estavam naquela cidade pequena. Mas Carlos, ele se preocupava, ele falava, peraí, o que eu quero trazer para você é o melhor. Madalena, na roça, colhendo café, eu não vou conseguir, Madalena. Eu não vou conseguir te dar o que eu quero. Ele queria mudar de vida. Ele queria mudar de vida. Este era o sonho de Carlos. Crescimento. E logo nós fomos para uma cidade grande. Fomos para São Paulo. Onde Carlos, por ter um conhecimento ali em Minas Gerais, ele já conhecia pessoas a qual tinham ido para São Paulo. Pessoas a qual colocaram uma proposta e ofereceram a Carlos para estar vindo trabalhar registrado. E quando Carlos veio, logo ele começou a trabalhar. Ele conseguiu como ajudante geral registrado. Veio esta oportunidade sobre a vida de Carlos na cidade grande, onde muitos se assustavam porque a gente de Minas, pessoa simples, humilde, a gente sempre escutava as tragédias, as brigas, as lutas que havia em São Paulo. Quantas pessoas morriam por dia. Então a gente nunca pensava em ir para este lugar. Mas Pastor Santiago, Carlos tinha sonho. Carlos tinha sonho. E trabalhando bastante, ele começou a colocar e enxergar que o quê? Que não ficaria somente no sonho, mas aquilo que ele sonhava poderia começar a ser aplicado.
Quando ele enxergou isso, Carlos logo começou a ir devagarzinho mobiliando a casa, nunca deixando faltar nada dentro de casa. Ele começou a juntar para tirar a habilitação dele. Oh, ai, Pastor Santiago. Sabe qual sonho o Carlos tinha? Carlos sempre falou para mim que se tornaria um caminhoneiro. Porque ele, como caminhoneiro, ele falava: eu vou conhecer o Brasil inteiro. O dinheiro para passar de avião não tem. Mas quando eu sentar nesse caminhão, nesse bichão, ele vai me levar longe. E quando eu entrar em cada cidade, eu vou pôr o pé para fora, para falar que eu já pisei. Já coloquei meus pés nessa cidade. Ai, Carlos, era tão engraçado, tão sonhador. Mas Pastor Santiago, ele não ficou somente no sonho, sabe por quê? Carlos foi tirando a habilitação. Ele começou ali, ter oportunidade sobre uma Fiorino na empresa, foi para uma van. Mas não demorou muito tempo não, Carlos estava dirigindo caminhões truques, e ele dirigindo o caminhão. E a cada dia, Carlos ele enxergava que ele estava conquistando o sonho dele. Ele estava conquistando o sonho dele. E Pastor Santiago, depois de anos, Carlos ele chega para mim e fala: esposa, agora sim eu posso te falar que eu consegui. E logo eu me espantei, Pastor Santiago. E perguntei: Carlos, o que você conseguiu, pelo amor de Deus? Carlos, me conta logo, vai, conta. E Carlos falou: eu consegui minha profissão como caminhoneiro. Agora, esposa, eu vou sair, vou conhecer este Brasil inteiro. Agora eu vou conseguir comprar nossa casa. Eu vou conseguir te dar tudo que é de melhor. Esposa, eu vou te fazer uma princesa, esposa. Pastor, eu olhei ali e fiquei feliz. Mas eu via e ouvia também falar. E as pessoas que trabalham como caminhoneiro, eles vivem muito fora de casa. E eu não queria ver meu marido Carlos longe de mim, não, pastor. Eu queria ver ele próximo de mim a cada momento. Pastor, eu posso te falar, porque esta é minha história, uma história de vida real. Eu, Madalena, comecei a ver o sonho do meu marido Carlos, mas eu comecei a viver um pesadelo em minha vida. Foi muito difícil ver o meu marido saindo para trabalhar e ficando meses fora de casa, onde eu não sabia como ele estava fazendo para comer, se alimentar, para dormir, onde a saudade vinha. Eu era de uma cidade pequena, vindo para uma cidade grande, contando que iria construir uma família do lado do meu marido e que nós ficaríamos sempre perto um do outro. Mas Carlos ali começou a passar no começo 15 dias, 20 dias. Depois ele passou um mês e meio. Tinha vez que Carlos chegava a ficar 3 meses fora. E quando ele chegava, 3 meses que ele ficou fora, ele mudava totalmente o comportamento dele comigo. Eu queria abraçar, eu queria beijar, eu queria ali abraçar ele, matar minha saudade. Porque eu esperava cada dia para isso vir a acontecer. Ai, pastor Santiago, mas como doía no meu coração, sabe por quê? O comportamento do Carlos foi diferente. Ele começou a ficar frio. Ele parecia que não se importava mais comigo.
se tornou uma pessoa fria, diferente. Sabe como é, né? Ah, dói. Dói muito. Sabe por quê? Eu lembro nessa hora que muitas vezes eu ia chorar no quarto, no banheiro, me trancava. Porque parecia que Carlos não estava ligando mais para mim. Parecia que Carlos ele não se importava mais comigo. Então aquilo ali me doía. Porque eu contava as horas, os minutos para ver ele. E parece que ele contava as horas e os minutos para ir embora. Mas muitas vezes eu pensava assim, coitado, ele trabalha bastante, ele deve estar muito cansado, exausto, e eu aqui pensando besteira, eu aqui julgando, apontando a ele. Ai, Madalena, se põe no lugar dele. Madalena, para de pensar desta maneira. Eu muitas vezes ali naquele banheiro chorando, eu olhava pro espelho e começava a falar comigo mesmo. Mas sempre eu procurava fazer, quando ele chegava, aquela comida que ele gostava, a comida que ele mais gostava. Já corria para pegar as roupas dele e lavar. Lavava as roupas dele, a casa sempre impecável, sempre arrumadinha. E quando eu fazia comida para ele, a minha vontade era de ver ele comendo com aquela vontade, aquele desejo, aquela alegria. Porque o que eu tinha muito era a saudade dele. Só que eu queria te falar aqui nesta tarde sobre idas e vinda dele. Eu estava grávida e não vi a hora de avisar ele. Achei que ele agora teria mais alegria, mais tempo para mim, mais vontade de ficar comigo, de estar do meu lado. Que as viagens dele ele iria mudar, não iria ficar tanto tempo fora. Mas não mudou. Minha barriga foi crescendo, crescendo bastante. E cadê ele? Ele não aparecia. Eu, com muita saudade, fui avisar ele. Fui avisar ele com bastante alegrias, abraçar ele, chorando, contando esta novidade, para ele compartilhar logo, porque estava aguardando um filho nosso. Mas ele foi e fechou a cara para mim quando ele chegou. Aquilo me destruiu por dentro. Ai, que dor. Aquilo me feriu, me machucou. Sabe que parecia que estava entrando uma faca ao meu peito. E o que eu queria era só chorar muito. Mas eu não estava próximo da minha mãe, do meu pai. Eu não estava próximo da minha família. Eu sempre me trancava naquele banheiro ou no quarto para chorar. Mas mesmo assim, eu fui arrumar a roupa dele, colocar para lavar. Só que dessa vez foi diferente, sabe por quê? Eu logo senti um cheiro de perfume. Só que não era o perfume que Carlos costumava usar. Era um perfume feminino, um perfume de mulher. E quando eu comecei a olhar aquela roupa, tirar uma roupa atrás da outra, tirar, e tirava aquelas roupas, jogava no chão, falava, não acredito, não pode ser, o Carlos não vai fazer isso comigo, o Carlos não pode fazer isso comigo. Daqui a pouco eu enxergo uma roupa que tinha batom, cheia de batom, uma roupa com marcas de batom. Mas não parou por aí.
Eu vi papéis com número de telefone de mulher, mas eu não parei de olhar. Comecei a olhar naquela bolsa, comecei a olhar nas roupas. Carlos estava dormindo nesta hora. Ele estava deitado sobre a cama roncando. Eu aproveitei, eu falei, eu vou ver tudo, eu quero descobrir tudo. Eu quero descobrir tudo que ele tem feito. Eu vou olhar no caminhão, vou olhar em todos os lugares. Porque hoje eu quero descobrir o que ele tem feito. Carlos não pode me tratar assim. Quando eu comecei a olhar, eu olhando na bolsa, nos cantinhos da bolsa, sobre os bolsos da calça, ali tinha algo parecendo um remédio. Eu catei e falei, que é isso? Parecia um remédio estranho. Só que tinha pessoas a qual eu conhecia, uma irmã que ia comigo na igreja. Ela era uma pessoa que ela cresceu em São Paulo, ela sempre viveu em São Paulo. E era uma pessoa muito de confiança, que ela me ajudava muito em oração quando o Carlos estava viajando. Sempre quando o Carlos estava viajando, nós íamos para a igreja junto, nós voltávamos. Eu também ajudava ela, porque ela tinha um filho com problema de drogas. Então, da mesma maneira que ela me ajudava, orando pelo Carlos para não ter nenhum acidente na estrada, orando pelo Carlos para ele vir mais cedo para casa, não demorar tantos meses, eu também ajudava ela em oração pelo filho dela, quando estava preso às drogas. E eu cheguei ali naquele momento que Carlos estava dormindo. Eu saí, fui atrás dela. Na hora que eu abracei ela, eu não parava de chorar. E ela perguntando, mulher, o que acontece? Madalena, fala comigo, o que está acontecendo, Madalena? Eu catei e falei para ela tudo. Eu tinha visto o bilhete, marca de batom na roupa dele. E que ele estava tomando um remédio, eu não sei para quê, se ele estava doente, mostrei para ela. Na hora que eu mostrei para ela, ela falou para mim, Madalena, isso não é remédio. Isso daqui é um pino de cocaína, Madalena. A mesma maneira que Carlos está usando, meu filho usa, Madalena. Naquela hora eu não sabia o que eu fazia. Eu tive vontade de me matar, tirar minha vida. Sabe por quê? Eu logo falei, esse não é o Carlos com qual eu casei. Esse não é o Carlos que eu casei, eu não aceito. Fui embora para minha casa. Acordei naquela cama, falei, Carlos, se levanta agora. Quero falar com você. Carlos, o que está acontecendo? Tem bilhetes de mulher com telefone. Carlos, encontrei roupa com marca de batom. E, Carlos, você está usando droga, você nunca usou droga, Carlos. O que está acontecendo, Carlos? Eu não aceito isso, eu vou contar para os seus pais. Eu vou contar para sua família. Eu vou embora para minha casa. Eu comecei a gritar com ele. E Carlos logo, ele fez o que? Ele me bateu. Ele me jogou longe. Ele pegou a chave do caminhão e ele foi embora. Foi muito doloroso, porque não era dessa maneira que eu queria que viesse resolver. As coisas não melhorou, mas piorou naquela hora. A ferida aumentou dentro de mim. E eu não sabia mais o que fazer. Mas eu estava com uma criança. Eu estava com um bebê sobre a minha barriga. Eu estava com um bebê e eu não podia ali desistir. Eu fui na minha vizinha novamente, falei com ela. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda, porque agora eu não quero mais ser uma frequentadora da igreja. Agora eu quero fazer a obra nesta igreja.
Eu quero vencer porque eu vou ter o meu Carlos de volta. Sabe por quê? Porque quando eu estava na igreja, pelo menos ali eu sentia uma paz, eu sentia alegria, eu sentia força para continuar. Eu comecei a ir em todos os cultos, Pastor Santiago. E eu orava pelo meu casamento, todos os propósitos que era sobre família, casamento, ali eu estava. E ela junto comigo. Ela estava do meu lado, sempre do meu lado. Mas parecia que quanto mais eu orava, as coisas pioravam. As coisas começaram a piorar muito em minha vida. E minha filha logo estava ali para nascer. Faltava apenas 3 dias. Só que ele apareceu. Em 2 dias faltando, Carlos aparece. Só que ele chegou, ele não perguntou para mim. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi beber. Mas eu quero falar uma coisa, ele não bebia, agora ele bebe também. E esses 2 dias para o nascimento da nossa filha, Carlos estava bebendo. Foi 2 dias a qual eu tive que aguentar Carlos bebendo. Bebendo de dia, bebendo de tarde, bebendo à noite. Bebendo a todo momento. Na hora que eu comecei a sentir as dores, muitas dores, eu saí para ter a filha. Eu saí para ter minha filha. Eu estava sentindo dores. Mas Carlos não estava ali em casa. Ele estava na rua bebendo. E eu fui lá. O que eu fiquei sabendo? Logo quando eu fui, tive minha filha. Eu fiquei sabendo que na hora que eu saí para ter a minha filha, Carlos colocou uma mulher para dentro. Mas esse não é o Carlos que eu namorei. Esse não é o Carlos que eu noivei. Esse não é o Carlos que eu casei. Esse não é o Carlos que eu escolhi para estar do meu lado. Porque ele não parecia mais aquele príncipe, mas ele parecia um monstro. Um monstro que ele não tinha mais coração. Um monstro a qual ele não tinha mais sentimento. Eu chorei muito. Quando cheguei em casa e tive que passar por isso, ele saiu com ela na minha frente e me apresentou e falou para mim: ei, comece a se acostumar. Comece a acostumar, porque não é só ela não, eu tenho muitas mulheres. Ai, na hora que eu ouvi isso, eu vi a minha filha. Eu falei: Deus, por que eu tô passando isso, Deus? Por que eu tô passando isso, Deus? Eu chorava muito, muito. E só que eu pedia para Deus: Deus, me leva embora. Eu quero morrer, Deus. Eu quero morrer. Mas eu pedi ali. Eu estava caminhando na igreja. Eu estava ali, indo firme, caminhando. Eu falei, chamei meus pastores. E falei: pastores, pastor, primeiramente me abraça. Porque, pastor, eu me sinto tão só, pastor. Eu estou toda ferida, machucada, pastor. Eu só quero morrer. Só quero morrer. Minha filha nasceu, mas eu quero tirar minha vida. Eu quero ir embora, pastor. Eu quero ir embora. E na hora que eu estava falando com ela, eu não sabia o que fazer.
Eles falaram: vamos orar, vamos orar pelo Carlos, vamos orar por esta menina que nasceu linda, vamos orar porque Deus vai mudar a tua história. Madalena, você vai vencer. Eu naquele momento eu tive uma fé que brotou em mim, mas aquela fé parecia que não iria durar muito tempo. Sabe por quê? Porque eu chorava muito. Muito, muito, muito. Eu não sabia quem estava chorando mais. Se era eu ou a minha bebê. A minha bebê, ela chorava. E quando ela chorava, eu olhava e falava: filha, porque eu te coloquei neste mundo para sofrer, filha. Porque eu te coloquei neste mundo. Já não basta eu sofrer. Já não basta eu vivendo esse sofrimento. Eu te coloquei para sofrer junto. Oh, filha. Mas se a gente for olhar naquele momento, ela ter nascido começou a me dar uma força para seguir, porque eu sabia que tinha alguém que precisava de mim. Porque Carlos ele já demonstrava que não me queria mais e não precisava mais de mim. Mas eu olhava toda hora aqueles olhinhos lindos da minha filha. A minha filha linda, tão bela. Aquela princesa linda era a razão para mim viver. Ingrid era o nome que eu coloquei sobre a minha filha. Porque Carlos, ele não quis colocar o nome. E ali naquele momento eu pensei: você se chamará Ingrid. Porque este nome eu sempre achei lindo como ela. Sempre achei lindo como ela era. A luta era muita na minha vida. Só que eu continuava na igreja. Passou o tempo, a Ingrid foi crescendo, mas eu levando ela na igreja e nós lutando. Eu olhava para ela e falava: Ingrid, eu não vou desistir do teu pai. E a gente vai vencer essa batalha junto. Você vai conhecer o seu pai como ele era, Ingrid. Você vai conhecer quem era Carlos, porque hoje não é ele mais. Passou muitos anos, eu consegui continuar seguindo a igreja. Ele falou um dia para mim: não sei. Eu não sei por que você não desiste. Por que você não esquece de mim? Por que você não joga tudo pro alto? Eu falei para ele: Carlos, o Deus a qual eu sirvo vai trazer o homem a qual eu casei. Não você, mas o homem a qual eu casei. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, nem o momento, Carlos. Mas que vai voltar aquele homem que eu casei, vai voltar. E ali eu peguei minha Bíblia e fui para a igreja junto com a Ingrid. Passou um mês e 8 dias, pastor Santiago. Carlos sofreu um acidente. Um acidente muito grave, a qual afetou a perna dele. Afetou a perna dele ali. E Carlos ficou um certo tempo sem dirigir. Carlos teve que passar por uma cirurgia, colocar alguns pinos na perna. Só que nesta hora todo mundo sumiu, pastor Santiago. Carlos ele só teve a mim para cuidar dele. E naquele momento eu fiquei muito feliz, mesmo com ele nervoso,
xingando, reclamando, mas eu tinha Carlos perto de mim. Oh, minha filha Ingrid tinha o pai perto dela, tinha o pai próximo. E a empresa falou assim, ó, foi ali o gerente geral da empresa visitar Carlos. E Carlos olhando para ele, falando, ei, quando eu tiver bom, eu quero voltar, hein? Você sabe que eu gosto da estrada, você sabe que a estrada me espera. E aquele gerente olhou para ele e falou assim, Carlos, eu tenho uma notícia a te dar. Eu sinto muito. Você não vai voltar mais para a estrada, Carlos. Porque o serviço que você vai fazer agora é interno. Você vai trabalhar na parte interna da empresa. Se você ainda conseguir, Carlos, dirigir, será só dentro da empresa, não mais fora. E você vai dirigir com caminhões pequenos, não mais grandes. Naquele momento que ele falou isso, Carlos se entristeceu. Carlos fechou a cara, Carlos não falou mais nada. Só que no momento, pastor Santiago, eu me alegrei tanto que eu falei assim, agora Deus vai trazer o meu Carlos de volta. Deus vai trazer o meu Carlos de volta. Só que ali muitas pessoas saíram do caminho de Carlos. Muitas pessoas saíram do caminho dele. Pessoas que estavam diariamente, pessoas que se faziam de amigo. Mas na verdade não era amigo nenhum. Na verdade só estava do lado dele para querer ajudar ele a destruir o nosso casamento. Pessoas que estavam com ele para beber, para usar droga, para viver essas coisas do mundo. Sabe como é que é, né? Só que chegou um dia, Carlos, com aqueles pinos na perna, em meio àquela dificuldade, ele via sempre orando, saindo para orar, indo para a igreja, mas não deixando nada em falta. Sempre a casa limpa, a comida pronta, sempre falando para ele que eu amava ele. Indo, voltando, sempre ele vendo os trabalhos, mostrava para ele da igreja. E chegou um dia qual ele quis ir para a igreja. Só que ele falou, eu vou ir na igreja com você, mas a gente vai em outro lugar. Porque aqui todo mundo já conhece a minha história. Aqui todo mundo sabe quem sou eu, o que eu fiz, então não quero aqui não. Porque esse povo já me conhece. E eu não quero que ninguém venha me apresentar, não. Eu quero ir numa igreja grande, uma igreja distante, uma igreja onde ninguém fale comigo. Somente que eu quero que fale comigo seja Deus. Eu logo corri toda feliz para me ajoelhar perto da minha cama, agradecer a Deus, falar com Deus naquela hora. Agradecer e falar para minha amiga, o Carlos vai comigo na igreja, fica em oração. Só que a gente não vai na nossa não, a gente vai longe. Ele pediu para ir longe. E ela falou, vai Madalena, vai. É uma oportunidade depois de tantos anos orando, Madalena. Tantos anos orando, agora Carlos abriu o coração, aproveita essa oportunidade. Aproveita, Carlos ali foi comigo. Chorou muito naquele culto. Chorou muito por ser uma igreja grande, pastor Santiago. Ali havia culto todos os dias e Carlos queria vir no próximo culto. No outro dia estávamos lá novamente. E Carlos ali começou a se entregar, a chorar, sentir a presença, querer sentir mais de Deus. Porque ele ouvia a cada momento Deus falando com ele. E cada momento que Deus falava com Carlos, Carlos era curado. Carlos era transformado. Carlos sentia paz no coração dele, alegria. E esse era o Carlos que eu estava vendo renascer. Era o Carlos que eu estava vendo novamente ressuscitar, porque o Carlos tinha morrido, o Carlos que era desta forma, mas eu estou vendo ele voltar, que alegria, que alegria. Uma alegria muito grande que eu falei. A minha filha vai conhecer o Pai a qual eu amei, o Pai a qual eu vivi durante muitos anos, o Pai que eu queria que voltasse. Passou um tempo,
Carlos já estava falando para mim de se batizar. Carlos falou para mim, eu vou me batizar. Só que o pastor Santiago, eu naquela hora, eu falei, eu preciso contar isso para o pai do Carlos. Porque durante essa situação que Carlos passou, Carlos não falou mais com a família dele. Ele não falava mais com o pai, com a mãe. Ele pensava somente dele. Ele não pensava mais em ninguém. E quando eu falei, eu preciso falar com o pai do Carlos, ali eu recebi um telefonema. Carlos, ele já tinha retornado, estava ali trabalhando, liberando os papéis daquelas pessoas que estariam fazendo serviço externo. Ele foi para dentro do escritório trabalhar na empresa. Mas Carlos, ele ficou dentro do escritório trabalhando na empresa. Mas Carlos, ele tinha uma carga horária pequena. E justo naquele momento, o pai dele me ligou. E eu fui falar para ele, seu Raimundo, eu preciso contar uma notícia que o senhor vai gostar muito. Uma notícia muito boa sobre Carlos. E naquele momento, aquele homem, um homem que tinha uma intimidade muito grande com Deus. Seu Raimundo sempre esteve na igreja, um pastor. Mãe de Carlos era missionária. Um homem que sempre teve uma vida com Deus. Seu Raimundo falou, filha, Deus já falou comigo. Antes de eu ligar para você. E eu queria falar com Carlos nesta hora. Ela falou, seu Raimundo, Carlos não está aqui. Mas eu preciso contar algo para o Senhor. Eu estou muito feliz, seu Raimundo. Aconteceu muitas coisas nesse tempo que a gente não conversou. Eu tentei falar com o Senhor, mas não dava. O telefone não dava certo. Eu não consegui sair daqui de São Paulo para ir até Minas. Mas, seu Raimundo, muitas coisas aconteceram e agora eu só tenho notícias boas. Seu Raimundo já tinha ali 83 anos. Mas 83 anos que esse homem tinha de clamor, de oração. 83 anos que ele tinha de busca com Deus. E chegou um momento que o seu Raimundo olhou, falou ali, através do telefone, ele falou para mim, filha, eu quero falar algo para você. Eu preciso falar algo para você. E ela falou, o que foi, seu Raimundo? Eu também tenho muito a falar com o Senhor. Ele falou, mas o que eu preciso falar para você é para te preparar. Te preparar, porque, filha, Deus teve um encontro com meu filho. O meu filho, ele está caminhando na presença do Senhor. O Senhor está levando meu filho para um nível de intimidade, de busca, filho. E aonde que ele está levando para um nível de intimidade, de busca, ele logo será batizado, filha. Ela começou a rir, ela falou justamente isso. É isso que eu quero te contar. Ele falou, calma, filha. Meu filho será batizado pelas águas. Ali será sepultado a velha criatura, filha. Aonde o Senhor me mostrou Carlos com roupas sujas, com impureza sobre ele. Mas o Senhor falou, ei, eis que estou limpando. Eis que Carlos está descendo sobre as águas. E toda a sujeira deste mundo não haverá mais sobre Carlos. E Deus me mostrou Carlos com o coração quebrantado, avivado, se entregando de uma maneira muito grande. E logo em seguida, filha, vindo o batismo com o Espírito Santo. Onde Carlos recebeu aquele batismo. Um grande avivamento, um grande poder, um selo com as línguas estranhas, Carlos vinha tomar naquele momento, ser tomado pelo poder de Deus. Onde o fogo, uma brasa vindo do altar, viria sobre a vida de Carlos. Carlos estaria com uma sede muito grande. Carlos estava buscando, querendo cada momento estar mais na presença, falar de Deus aonde estivesse. Aonde ele for, Carlos vai falar de Deus. Carlos vai viver algo que ele nunca viveu e vai ser muito rápido, filha. Naquele momento eu só chorava, pastor Santiago, agradecendo a Deus por tudo que ele falava.
porque eu já estava vivendo e vendo isso acontecer na vida de Carlos. Só que em seguida ele falou: filha, tu precisa ser forte. Tu precisa ser forte, filha. Porque na mesma velocidade que Deus está fazendo tudo na vida de Carlos, na mesma velocidade Deus vai recolher a ele. Naquele momento eu gritei, falei: que é isso? Senhor Raimundo, o senhor está doido? Como o senhor pode falar isso do teu filho? Senhor Raimundo, o senhor sabe quantos anos eu estou esperando para isso acontecer? Senhor Raimundo, ele começou a caminhar comigo na igreja agora, eu estou anos chorando, orando e pedindo sozinha. Eu não aceito isso, senhor Raimundo, eu não aceito. Ele falou: filha, peça para ele ligar para mim. Esse é o recado que Deus manda eu te dar. E ele desligou. Eu saí correndo. Eu fui lá nos meus antigos pastores falar com eles. Pastor, pastora, pastor, pastora, pelo amor de Deus, me atende, porque eu não aceito, eu não aceito. Não é que meu sogro não é um homem de Deus, ele é, mas eu não aceito o que ele falou. E ali eu repeti tudo que ele falou para mim. Naquele momento, a pastora olhou para mim, falou: filho, tu estás preparado? Porque jamais um pai desejaria a morte de um filho. E mais do que ti, ele orou pelo este filho. E o maior desejo de um pai, de um pastor, um líder espiritual, é não perder a salvação do filho. É saber que este filho, ele vai herdar o reino de Deus. Filha, mais do que está doendo em você, está doendo nele. Você está preparado? Recebi um abraço deles, mas fui para casa inconformado. Meu marido chegou, já não vendo a hora de ir para o culto. Só que meu marido estava sentindo algumas dores. Fomos para o culto. Passou 3 dias, ele sentiu a dor na empresa. E a empresa levou ele para fazer alguns exames. Logo me ligaram. A empresa me ligou e falou: seu marido foi passar por alguns exames. Ele está lá no convênio, no hospital. Teria como você ir lá visitá-lo? Eu fui. Parecendo que fosse algo normal, um mal-estar. Ali foi passado para mim. Ele vai fazer um exame um pouco mais sério. E a gente precisa que você esteja aqui como acompanhante. Tá bom, fiquei ali. No meio desses exames houve uma complicação. E sobre essa complicação pediram para mim me retirar do quarto. No momento que eu fui me retirar do quarto, começou a correr médico, pegaram ele, levaram para um local a qual era a UTI. Ali começou uma cirurgia de urgência. Passou 2 horas, me chamaram. Falaram assim: Dona Madalena, o seu marido, ele deve ter tido alguns tipos de problemas de saúde. Ele deve ter abusado de algumas coisas na vida dele. Dona Madalena, tivemos que levar o seu marido rapidamente à cirurgia. Mas quando abrimos ele, vimos que ele por dentro tinha muita coisa que estava dentro dele ali, que os órgãos dele, o organismo dele já não estava mais legal. Ele deve ter usado algumas coisas que acabou com ele por dentro. Dona Madalena, sinto muito, mas teu marido entrou a óbito. Naquele momento eu chorei. Eu falei com Deus, perguntei o porquê para Deus. Falei: Senhor, eu não aceito. Por que disso, Senhor? Por que disso, Senhor? Tanto tempo demorou e na hora que estava indo tudo certo foi tão rápido. Foi tão rápido. Chorei. Fui arrumar força para ali fazer o velório, o enterro. Minha filha já era maior, já não era mais aquela criancinha, já era uma criança maior. Eu correndo com a minha filha para um lado, para outro. Começou a chegar minha família de Minas Gerais para me ajudar.
O pai dele veio, o seu Raimundo. Naquele momento no velório oramos e Deus falou no meu coração: Madalena, Madalena, o mais importante não é o teu marido do teu lado nesta hora, filho. O mais importante é o teu marido não se perder novamente, Madalena. O mais importante, Madalena, olhe que ele foi em paz. Ele foi descansar da maneira que você sempre amou a ele, Madalena. E guarde isto ao teu coração. Não se entristeça mais. Se alegre, porque hoje ele está descansando do meu lado, Madalena. Eu ouvi esta voz, pastor Santiago. Naquele momento deu uma paz ao meu coração. Eu consegui enxergar que a alma dele poderia sim estar perdida, mas Jesus encontrou ela. E ele encontrou Jesus. Ali foi uma alegria, onde eu consegui força novamente. De ser sincero, eu não continuei em São Paulo, fui embora com a minha família. Fui caminhar junto com meu sogro, o senhor Raimundo, ali em Minas Gerais. Peguei a minha filha, fomos para lá. Mas, pastor Santiago, todo momento que eu lembrava de Carlos não era mais com tristeza, mas com alegria, de saber que o Carlos que veio para a minha vida foi o mesmo Carlos que foi embora para o reino de Deus. Pastor Santiago, eu estou contando a minha história. Essa é a história da vida real, esta é a minha história que eu queria trazer nesta tarde. Obrigado, pastor Santiago, por esta oportunidade. Que Deus abençoe a todos. E hoje eu moro em Minas, sou missionária da obra de Deus. E a minha filha já tem 2 filhos lindos. Mande a sua história também. Agradeço a todos, uma ótima tarde. Deus abençoe, fiquem todos na paz em nome do Senhor Jesus. Sexta-feira estamos novamente aqui. Você vai receber a sua história de vida real. Mas não esquece, se inscreve no canal, manda o teu like, compartilha com outra pessoa. Uma ótima tarde, em nome de Jesus.